Removeu? Gente. Olá, amigos do YouTube. Quero deixar claro que não fui eu que removi a Juliana. Não sei o que aconteceu. Coitado, foi removido. Eu acho que tem que entrar com danos morais contra o Google Meet, porque como assim excluir algumas pessoas? Qual é a desculpa de vocês? Já quero começar essa aula questionando aqui. Por que a Juliana foi excluída? Não fui eu não sei nem excluir. Já quero deixar claro aqui. Juliana, se você quiser entrar na aula, você põe outro nome. Finge outro nome, que não é Juliana, para entrar. Gente, então, é o seguinte. Nós vamos discutir, vamos começar com a Hannah Arendt. Eu não aguento mais lá naquele grupo. Hannah Arendt, Hannah Arendt, Hannah Arendt. Vamos começar pela Hannah Arendt, meu Deus do céu. E aí, antes eu queria dizer o seguinte para vocês, uma informação muito importante, tá? O cursinho, ele não vai parar. Vocês já sabem disso. Mas vocês, eu acho que é muito importante dizer isso, porque eu vi lá, eu vi que estava maior deprê no grupo. Ah, meu Deus, o vestibular foi adiado e tal. Gente, calma, ele vai acontecer. Ele não foi cancelado, ele só foi adiado. Eles vão provavelmente aumentar as salas disponíveis, os lugares de prova, para ter uma maior segurança, tá? Então, assim, agora que vocês precisam estudar ainda mais, porque com certeza vai ter muita gente que vai acabar desistindo, porque vai falar assim, ah, eu não vou fazer, não sei o que e tal. Então, assim, bora focar, estudar, porque vocês não vão desistir. A gente vai continuar dando aula. E o bom é porque muitos de vocês começaram um cursinho depois que a gente já tinha trabalhado alguns temas, e agora vocês vão poder rever, porque o cursinho vai começar agora em março de novo, né? A gente vai começar o novo ano letivo. Então, hashtag partiu estudar muito, partiu arrasar na prova do FPR, entendeu? Exatamente, vocês já se inscreveram, vão arrasar, e agora mais força ainda. Então, assim, pessoal, a gente vai fazer uma revisão agora, tá? De alguns temas da aula de filosofia. A gente vai ter mais tempo. A gente vai continuar os calendários normais da revisão. E depois, quando tiver a segunda fase, vai ter a revisão para a segunda fase. Fiquem tranquilos que não vai mudar nada. A gente vai se adequar, beleza? Então, ninguém vai sair prejudicado no nosso cursinho, não. Então, a gente vai começar hoje com a Hannah Arendt. Graças, agradeço a amiga de vocês, Ana Júlia Hirata, que a prof não aguenta mais a Julinha lá no grupo, atrás da Hannah Arendt. Então, assim, a nossa querida... Vocês estão vendo, né, os slides? Pedro, responde aí no microfone para mim, que você gosta de Sim. cara no sol. Beleza. Então, a obra da Hannah Arendt que vai ser cobrada vai ser a condição humana, certo? Nós já trabalhamos com isso não faz muito tempo, mas como a gente está mantendo o calendário dessa semana de revisão, a gente vai trabalhar então essa revisão da obra da Hannah Arendt, que é essa daqui, né? Deixa eu só aceitar que tem gente pedindo para entrar. Tomara que seja a Juliana com outro nome. Deixa eu ver aqui o que falaram. Beleza. Então, assim, essa é a obra. Vamos ver. Aí, eu já tinha trazido, vou ter que abaixar aqui porque tá atrapalhando. Essas frases da Hannah Arendt, mas eu acho que é importante para a gente pensar. Então, ela vai dizer assim: em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Eu queria saber de vocês, porque assim, o que vocês acham que ela está falando aqui? Nossa, que silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor. Olha, Brimelho escreveu sobre o nazismo, sobre preconceito sem base teórica. Gente, a gente poderia colocar essa frase com várias coisas. A gente pode colocar sobre a ignorância em relação à ciência, tá?
A Hannah Arendt, ela pode entrar baseada nisso no vestibular. A Gabi escreveu sobre ideias como nacionalismo, patriotismo, xenofobia. A Julia escreveu ideias extremistas, tipo quando damos um oizinho para uma pessoa que sabemos que é podre só por medo de enfrentar. Exatamente. Ela está escrevendo que, dentre a perspectiva da Hannah Arendt, é a seguinte: nós conhecemos ela como uma pessoa, como a Amanda escreveu ali, sobre os governos autoritários, certo? Mas a Hannah Arendt, ela escreveu sobre várias outras coisas também. Ela baseou o seu método de pesquisa antes dela ser apátrida, antes dela ser perseguida pelo nazismo, ela pesquisava Santo Agostinho, que é a condição humana. Ela vai falar muito sobre isso. Ela vai falar sobre essa filosofia existencial, né? E aí o que acontece? Depois ela vai ter a obra Totalitarismo, né, as origens do totalitarismo, que vai ser sobre o stalinismo e o nazismo, certo? Ela vai comparar esses dois métodos autoritários, mesmo um sendo de direita e um sendo de esquerda, tendo aspectos distintos, mas ela vai ver alguns aspectos semelhantes. Mas nessa obra aqui, ela vai tratar de alguns assuntos que são imprescindíveis para a gente, para nós que somos seres humanos, como o perdão, como a falta de ação, tá? Como a pluralidade cultural. Então, vamos pensar o seguinte, certo? A Hannah Arendt, ela vai dizer o seguinte, vai ter nos slides, mas eu já quero reforçar aqui, que é muito importante. Ela vai dizer sobre 3 conceitos, que são os 3 conceitos mais importantes dessa obra, desses capítulos que vai cair no vestibular, que é o labor, o trabalho e a vida ativa. Presta atenção, labor, trabalho e vida ativa, certo? No inglês, a gente tem, olha só, a professora de história manjando que sabe não só de história, meus queridos, mas também de English. Nós temos a tradução do labor e a tradução do trabalho, que não são a mesma. Trabalho é work, né? E o labor, labor. Então, o que acontece? Qual que é a diferença disso que a Hannah Arendt vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: labor são as atividades humanas que são independentes da gente, porque a gente precisa para sobreviver. Por exemplo, bom, eu estou com fome, eu vou precisar levantar minha bunda daqui e fazer uma comida. Eu vou precisar fazer esse labor, porque para o meu corpo ele precisa se alimentar. É assim, né, que os primeiros seres humanos civilizatórios eles faziam, caçadores e coletores. Eles precisavam caçar para sobreviver, certo? Então é isso. Ou pedir um iFood. Daí a única coisa é mexer o dedinho, né? Enfim, aqui na minha cidade, desculpa se eu sou do interior, não tem iFood. Tá. O trabalho é aquilo que a gente faz para sobreviver financeiramente, money. Money, money, money. Como diz uma das divas do pop. Então, o trabalho, necessariamente, não é uma coisa que a gente goste, mas uma coisa que a gente precisa para sobreviver em sociedade, para comprar uma roupa, né, para comprar alimento, essas coisas. Tá bom, Andressa, você é desqualificada, tá bom? Odeio essa música. Eu nem lembro qual música que é, mas enfim. Só para vocês, para destacar. Vai estar lá na prova, vai cair essa questão e a Andressa vai lembrar da música, tenho certeza. Ah, é da Jessie J, é verdade. Ah, eu gosto da Jessie J. Então vamos lá. Nossa, vocês são antenados, hein, gente? Se cair cultura, essas coisas de cultura lá, ó, vocês vão tirar 10. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Cai assim. Qual foi a última diva do pop que disse que ia vir no Rock in Rio e não veio? Vamos ver, vai tirar 10. Aqui, lá, o Pedro já sabia. Tinha certeza. Ó, porque é de as diva, né? Então, vamos lá. O que acontece? A vida ativa, né, é a coisa mais importante para Hannah Arendt. Mas ela vai dizer que a vida ativa ela é muito difícil de ser vivida.
Por quê, professora? Porque acontece que as pessoas, muitas vezes, elas vão só levando a vida. É um pouco dessa frase que ela colocou ali. Você vai cumprimentando as pessoas que você não gosta, você vai trabalhando, você vai fazendo coisas que você não gosta, vai apenas sobrevivendo. Então, a vida ativa é o momento que a gente acorda para a vida, que fala assim, ó, parabéns, entendeu? Acordou para a vida. É um momento que você vai perceber que depende das suas atitudes. Por exemplo, vocês, não sei quem entendeu aqui que eu não sou TikToker, mas fiz uma menção honrosa a uma TikToker famosa. Então, para Hannah Arendt, é o momento que você vai entender que se você não correr atrás das coisas, se você não se propor a mudar a sociedade, as coisas não vão mudar. Então, a Hannah Arendt ela vai dizer o seguinte, olha, sabe aquela história assim que muita gente vive, mas poucas pessoas realmente enxergam, poucas pessoas realmente entendem que é a partir das atitudes que a gente muda as coisas? Sabe aquela frase clichê, não adianta ficar dizendo se você não for mudar? Exatamente, todos que estão aqui estão na vida ativa. Isso, tipo aquela música, não sei que música é essa, mas que tenha mais amor a começar em mim. É alguma do Péricles? Porque a chamada hoje da aula foi com o Periclão. Então, o que acontece, pessoal? Para Hannah Arendt, é isso. Vida ativa é você... os textos da Clarice Lispector, né? Então, é para você acordar. Por exemplo, aqui ela vai estar falando desde coisas mais singelas até coisas maiores. Por exemplo, ela vai estar falando assim, os gregos, quando eles viam que tinha uma coisa que não estava certa na sociedade, eles se reuniam e eles iam discutir, até que eles iam entender o que era melhor para todos. Então, por exemplo, até aquela pessoa que não queria determinada decisão, mas ela acabava entendendo que aquilo era o melhor para a maioria, ela entendia que havia um bem maior, que era esse bem comum. Então, isso é vida ativa. É você entender as coisas que você precisa agir para viver bem em comunidade, tá? E aí entra um outro fator muito destacado pela autora, que é a pluralidade, certo? A Hannah Arendt ela vai falar uma coisa, e eu acho que no Brasil hoje a gente tem muito que falar sobre isso. Quem é meu aluno aí de tempo sabe que eu falo muito sobre isso, que é sobre a pluralidade de ideias, pluralidade de ideologias e várias outras coisas. Mas aí existem algumas questões que são importantes de ser mencionadas. Eu não estou falando pluralidade de ideologia dizendo assim, então, prof, você acha que a gente deve sentar tomar uma cerveja com uma pessoa racista? Não, eu não acho, até porque com racista eu nem convivo, entendeu? Com machista e homofóbico, nem chego perto. Então, eu acho assim, mas existem pessoas que a gente precisa conversar, mesmo em alguns aspectos que a pessoa pense distante da gente e tal, porque o mundo é feito de pluralidade de ideias, de observação, do modo como as pessoas gostam de se vestir, e tá tudo bem. Então, a Hannah Arendt, ela diz que o nosso crescimento intelectual, assim, quanto mais inteligente a gente aqui eu tô colocando palavras na boca dela, mas para vocês entenderem, menos preconceituoso nós somos. Porque nós entendemos que, primeiro, se a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente tem que agir. E aí é o exemplo de vocês. Bom, vocês não querem passar no vestibular? Então, bora estudar, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Segundo, que existe uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de ideias. Então, a gente tem que entender isso e conviver, respeitar. Talvez você não goste que o meu cabelo seja roxo, né? Mas aí é um problema teu, entende? E você vai ter que respeitar. É isso. O meu cabelo não é roxo, mas eu estou usando esse exemplo porque eu gostaria que fosse. Então é isso, tá, gente? Sobre esse aspecto inicial, alguma dúvida? Ana Júlia, você principalmente, que é fã da Hannah Arendt.
Eu quero fazer uma pergunta aqui meio séria. Brimelho ou Brimelho? Brimelho é seu nome? Não vou pintar, não. Porque, assim, dá muito trabalho. Depois vai secar na toalha, vai ficar saindo tinta. Quando eu pinto de preto, já fica desse jeito. Oh. Próxima frase para a gente pensar. Hoje eu estou bem reflexiva. Brimelho, é seu nome? O mal não está nos torturadores, e sim nos homens de mãos limpas que geram um sistema que permite que homens banais façam coisas como a tortura. Nossa, isso aqui a Hannah Arendt, hein? Bateu forte na gente. Isso aqui... é Brígida. É porque tá Brimelho. Daí eu perguntei, né, para ver se é seu nome, porque às vezes eu quero te usar de exemplo, Brígida. Que legal o nome Brígida. É um nome assim meio de livro de literatura, né? Também, Ana Júlia, esse é da banalidade do mal, exatamente. Então, Brígida, o que você acha sobre isso? A Hannah Arendt, ela tá falando, né, dizendo assim, olha, tudo bem, é horrível ter pessoas que são torturadores, mas vocês já pararam para pensar que se tem torturadores é porque de algum modo a sociedade está permitindo isso acontecer? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que a sociedade permite isso acontecer? Porque a sociedade não enxerga ou porque parte da sociedade também gostaria de torturar? Doeu, né? Doeu até em mim que falei. Seria conformismo? Ignorância? Conivência? Agora eu vou fazer uma pergunta em relação a vocês. O porquê que vocês permitem isso acontecer na sociedade? Porque vocês, afinal, vocês estão na sociedade. Isso não acontece no Brasil. A gente vê a comunidade negra sendo torturada, morrendo um monte de gente. Será que o que falta para a gente é poder? Evitar problema, mas evitar problema para a gente, not por one louco. Porque quem está sendo torturado, está sendo torturado. É mais fácil negar que tem um problema do que tentar mudar e se colocar como alvo. É exatamente isso. Enquanto o problema é com o outro, o dia que for com a gente, aí parece que sente mais. Então, eu acho que a grande sacada aqui da Hannah Arendt é que ela falou assim, como é que o nazismo aconteceu, não só justificando assim, os alemães, como é que o mundo permitiu? Entendeu? Como o mundo permitiu que isso acontecesse? Como que os outros países sabiam e ok. Então, assim, eram os judeus, né? Mas poderia ser os brasileiros. Aqui no Brasil, isso acontece com as pessoas negras, com as mulheres pretas, com os homossexuais. Então, o que está faltando? Jô? Oi, dona Rô. Tudo bem? Pode falar. Sobre a questão do nazismo, do campo de concentração que você disse na última aula. Eu vi que você compartilhou um vídeo, né? Eu fui pesquisar e, sinceramente, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava, eu não tinha conhecimento. O livro da Raquel de Queiroz, o 15, eu vi muito por cima, nunca li. Então, para mim, foi uma grande surpresa. Daí, eu compartilhei o vídeo daquela moça, mas eu vi mais uns outros vídeos. Aí, eu fui atrás do documentário das guerras brasileiras, eu vi, e realmente eu fiquei chocada, porque eu não imaginava nunca
um campo de concentração no Brasil. E bem antes de haver os campos de concentração nazistas, a gente Sim. teve antes, então é muito chocante mesmo o que você estava Ô falando. Pedro, a dona Rô, na última aula, eu falei, ou na penúltima, não, na última, que existiram campos de concentração no Brasil. E a dona Rô, ela pesquisou e ela compartilhou no Face dela o vídeo. E aí eu vi que ela compartilhou e eu me toquei. Eu pensei assim, a dona Rô é uma aluna 10. Eu comentei na aula, ela já foi pesquisar. E realmente, daí ela está compartilhando de como isso foi chocante, porque a gente muitas vezes não sabe disso. Ô, dona Rô, se a senhora tiver o link aí, manda aqui no chat para depois o pessoal assistir. Ah, tá, eu vou ver se eu copio ele aqui. Ó, eu tenho o Diego fez um comentário aqui que eu acho que é importante falar. O Diego falou assim: o povo brasileiro é torturado no geral. Educação com pouco investimento, saúde, segurança, políticos corruptos. Classificar isso como tortura dentro dessa frase está certo? E assim, Diego, a tortura, ela é o ataque direto à vida, tá? Então, por exemplo, quando você nega a educação, você não está negando a existência da vida da pessoa. Porém, tem famílias muito pobres que a única alimentação diária é o dia que vai para a escola. Então, quando você nega a educação para essa família, você está negando a vida. Porque essa criança, ela vai crescer desnutrida. Talvez ela morra por causa disso. Então, nessa circunstância, sim, envolvendo a segurança. Como eu falei da população pobre, negra, de periferia, que morre, né, o maior número índice de mortes no Brasil. Sim, pela falta de segurança. Então, a tortura nesse sentido, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa na tortura relacionado a alguns movimentos específicos na história. Obviamente que, por exemplo, durante a ditadura, durante o nazismo, durante o stalinismo, a tortura ela era legitimada pelo Estado. Mas hoje em dia, existe a tortura ainda que não legitimada pelo Estado, entendeu? Ela não é que ela deixou de existir, ela só é um pouco mais mascarada com outros nomes, entende? Então a Hannah Arendt, ela tá assim, ela tá tentando enxugar da gente, ela tá falando assim, cadê a humanidade de vocês? Entendeu? Ela tá dizendo assim, cadê a humanidade? Então, quando é que nós vamos ter a nossa vida ativa, realmente? Quando é que nós vamos nos preocupar que se isso não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com outra pessoa, eu deveria me preocupar, entendeu? Então, assim, é sobre isso a condição humana. Ela está querendo dizer assim: olha, muitas vezes nós observamos que, por exemplo, a gente precisa comer, então a gente precisa trabalhar, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, isso faz parte da nossa condição humana. A gente precisa tomar banho, a gente precisa levantar da cama, a gente precisa andar, faz parte do nosso labor, daquilo que é a atividade essencial do nosso corpo. Mas também é atividade essencial do nosso corpo defender a pluralidade de ideias e defender a vida ativa. E a vida ativa só tem sentido quando ela é entendida politicamente nesse contexto social, né? Pensando na gente com as outras pessoas. E aí, a grande sacada da Hannah Arendt é que ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer assim, ela vai estar tão pessimista, e aí é muito importante a gente pensar no momento que ela vivia, e aí, comparado com o momento que a gente vive, a gente também está tão pessimista, né? Porque ela ficou anos sendo apátrida, porque ela saiu da Alemanha, né? Fugindo para não ir para o campo de concentração. E aí ela foi morar nos Estados Unidos e não foi reconhecida durante muitos anos. Então ela era apátrida, ela não era uma cidadã, ela não tinha direitos. E isso é fundamental porque era negado tudo para ela. Então, por exemplo, ela tinha que viver como se fosse na clandestinidade. E aí ela estava muito indignada, que a sociedade percebia que tinham pessoas vivendo assim e que estava como se nada estivesse acontecendo. E aí ela vai assim, tá escrevendo tão revolts que ela vai comparar a democracia da Grécia e ela vai
Ela não vai dizer, mas ela vai deixar meio que insinuado que mesmo na Grécia Antiga, quando a gente estuda que a democracia era restrita a um grupo muito menor, porque, por exemplo, os escravos, as mulheres não atingiam a vida política, né, eram proibidos, ainda se tinha uma maior participação na política do que hoje, que a população acha que é só ir lá votar de 4 em 4 anos e que está tudo bem. Porque daí ela vai dizer o seguinte: bom, se fosse só ir lá e votar de 4 em 4 anos, né, e a pessoa acha que isso está certo, é você trazer um poder que ele é vertical, vem de cima para baixo. Você não participa da vida política. Você escolhe alguém e ok, e você tira o seu da reta, entendeu? Aí você fala assim, não, a culpa é do presidente, a culpa é de não sei o quê. Não, eles têm culpa no cartório? Tem, mas você que votou também tem culpa. Cada pessoa que está morrendo lá por causa de uma irresponsabilidade de alguém que você elegeu, você carrega essa culpa. E é isso que ela está falando. Isso é muito grave. A pessoa que morreu na fila do SUS, a pessoa que morreu sem oxigênio, dependendo do prefeito que foi eleito, do governador que foi eleito, as pessoas precisam entender que isso é grave. As pessoas têm responsabilidade nisso. Ou vocês acham que não? A Jojo é muito especial. Exatamente, o país inteiro. E daí, o que é que a gente faz? Já que estamos aceitando que nós temos culpa. A Hannah Arendt, ela vai dar duas sugestões, tá? A primeira sugestão, e aí eu vou até parar de passar os slides, porque como é revisão, eu quero que vocês prestem muita atenção nas coisas que eu tô falando. E vocês também, amigos do YouTube, me sigam nas redes sociais. Tão besta que até esqueci que eu tava falando, ele é tão sério. Ela vai dar duas opções. A primeira, ela vai dizer que nós precisamos perdoar. Porque o perdão, ela vai dizer que ninguém espera o perdão. Porque o perdão é como se ele não fosse essência do ser humano. O perdão, ele é uma coisa, tipo assim, quando você faz uma coisa errada, você não espera que a outra pessoa olhe, entenda e fale assim, não, tudo bem, você é humano, te perdoo. Então ela vai dizer assim que o momento que a gente perdoa é o momento que nós estamos entendendo a nossa vida ativa. Nós estamos entendendo que é uma escolha, que nós podemos agir diferente. É como se fosse assim, nós fôssemos meio animalescos e quando a gente perdoa, a gente está agindo, deixando de agir, meu Deus do céu, pelo instinto e está escolhendo agir diferente. A gente está tendo a gente está dando um outro direcionamento para a nossa vida. É fácil perdoar? Oi, Enzo, tudo bem? É muito difícil perdoar. Dependendo do que for, é muito difícil. Tem gente que se você quebra um copo da pessoa, a pessoa já não perdoa. Quem dirá você, né, cometer algum ato assim que a pessoa não esperava que você fosse cometer. Agora eu quero perguntar para vocês. Ai, ó, o Thales. Deus perdoa, eu não. Isso aí, se eu tivesse um caminhão, ia pôr essa frase aí, Thales. Agora uma pergunta. Quem de vocês, alecrim dourado, nunca errou?
Verdade, Ana Júlia, quando você fica enchendo o saco, querendo negócio da Ana Arendt, eu tenho que te perdoar. Todo mundo erra. Isso não é justificativa para fazer burrada, tá, gente? Aquela, é fazendo merda que se aduba a vida. Isso aí é ou frase de gente folgada. Quem já errou feio com alguém que gostava demais, que amava muito, mas errou mesmo? Porque a gente sempre fala, ai, nossa, é difícil perdoar, mas quem aqui já errou feio e precisou do perdão de alguém que amava real? Eu não tô falando só de macho, de mulher, não. Tô falando também de mãe, pai. É bom porque eu já vou anotando aqui. Aí, se um dia vocês fizerem eu passar raiva, eu já vou lembrar vocês lá. Lembra que você falou que você fez alguém te perdoar? Agora eu vou dizer para vocês, a coisa mais difícil, e é um pouco sobre isso também que a Arendt vai falar, a Andressa Alecrim Dourado nunca precisou de perdão de ninguém. É o próprio perdão. É muito difícil você se perdoar também. Às vezes, você até consegue o perdão dos outros, mas o teu próprio perdão é tão difícil que a pessoa às vezes acaba entrando em depressão, acaba, sei lá, alguns, né, tiram a própria vida. É muito difícil. Então, a Hannah Arendt ela vai falar sobre isso, sobre essa importância do perdão para viver em sociedade. A gente tem que perdoar os outros e se perdoar também. Mas aí fazer diferente, né? Não ficar fazendo sempre as mesmas cagadas e falar, beleza, eu me perdoo. Nossa, Andressa, você, pelo jeito, às vezes, mesmo a gente tomando cuidado, a gente magoa as outras pessoas, Andressa. Calma, Ana Júlia. Eu já te perdoei. Pode perguntar da Hannah Arendt. Sim, perdoar é diferente de passar pano, exatamente. A gente está falando aqui de um ato nobre, entendeu? Que é um ato, assim, dificílimo, cara. Dificílimo. Que é você, por exemplo, você ama uma pessoa, você compartilha a tua vida, você compartilha os seus piores medos e, de repente, aquela pessoa, ela usa daquilo contra você e você perdoa e você vive cotidianamente com aquela pessoa sem ter certeza se ela não vai mais errar com você, mas você escolheu perdoar. É um ato muito supremo. É um ato para poucos e poucas. Entendeu? Então, a Hannah Arendt está querendo falar sobre isso. Eu também acho. Perdoar é muito mais difícil do que pedir perdão. Por exemplo, a Kathleen está aí na sala porque a Kathleen ela tinha usado um exemplo nas duas aulas anteriores. Tudo que eu falava, ela falava do BBB. E hoje, exatamente, Gabriel, é muito difícil voltar da onde parou, né? Hoje a gente vai, por exemplo, a gente tem aí na nossa sociedade um reality show, que é o BBB, e que até mesmo quem não acompanha, assim, não assiste, fica sabendo das coisas, né? Não é o meu caso, porque eu assisto mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser, e acho que é importante. Eu já vou entrar no seu comentário, Lucas, aí. Mas, por exemplo, vai sair uma pessoa hoje insuportável aos nossos olhos na convivência humana.
A gente pelo menos espera que saia, né? Que é a Carol Conká. E aí, o que acontece? Quando ela sair de lá, a vida dela, assim, eu imagino que vai ser uma desgraceira total, entende? E aí, as pessoas, eu estou usando esse exemplo para vocês entenderem que é muito difícil você separar uma coisa da outra. A gente está assistindo na TV, a gente está vendo que ela está dentro ali como se fosse uma caixa de um experimento, mas quando ela sair aqui fora, ninguém vai conseguir olhar para ela, mesmo ela falando assim, ai, não, porque foi em determinada situação, e vai dizer assim, nossa, ok, ela tem a chance de mudar. Mesmo sendo uma pessoa que não está atingindo na nossa vida, a gente vai ter dificuldade de perdoar, tipo, no sentido assim, de ouvir a música, de tipo, sei lá, ir num show, por exemplo. Vocês estão vendo como é grave? Não estou dizendo que tem que perdoar ela, não, tá? Mas eu estou mostrando assim, como as pessoas não tem nada a ver com a gente, às vezes já é difícil. Você imagina quem tem a ver. O Lucas escreveu uma coisa ali no chat que ele falou assim: eu só consegui perdoar o meu pai quando ele morreu. Você sabe que tem alguém da minha família que também viveu isso aí, que só conseguiu perdoar o pai da pessoa quando o pai estava num estado muito grave de saúde, né? E a pessoa, o perdão, não foi nem dizendo assim, eu te perdoo, foi acolhendo a pessoa nos últimos meses de vida, lutando, estando do lado, quando a pessoa lutava contra o câncer e tal. E foi uma pessoa em que o pai abandonou a vida toda, sabe? E isso causava muito sofrimento. E aí eu fico pensando assim, que é de uma bondade, porque ninguém, quando isso acontece, quando a gente fala assim, tipo, né, isso é ser humano, mas eu estou dizendo assim, ser humano de humanidade, entendeu? É quando a outra pessoa, ela não tem nada para te oferecer. E talvez ela nem esteja arrependida. Ela está no fundo do poço, que talvez fosse o momento que você poderia pisar, que ela já está lá no fundo, não ia nem fazer diferença. E é quando você escolhe e diz assim, talvez não pelo outro, mas por mim também. Eu vou perdoar, eu vou acolher, não pelo outro, mas pela pessoa que eu sou. É um pouco disso que a Arendt fala, ao ponto da gente se conhecer tanto, de aceitar o seguinte, eu sou diferente daquele que me feriu, por isso eu perdoo. Hoje eu estou inspirada, né, gente? Parabéns! Tô, ó. Que meu marido não fique vendo esses vídeos meu de perdão aqui, não. Eu já vou deixar claro aqui que se o Bonito fizer alguma coisa, eu tasco ele para fora de casa. Eu gostou dessas? Sabe, aqui fica pagando de nossa, ser espiritual, super elevadíssima, erra comigo para ver. O buraco é mais embaixo. Mas eu só tô dizendo. Nossa, bonita essa frase. Atos, coloque isso aí mesmo. Isso aí. Porque é verdade, Ana. Isso que você falou bonito. Claro que é, Lucas. Você perdoar é muito difícil. É muito difícil. Sabe, falar sobre perdão sempre causa um estranhamento, porque parece que a gente é fraco quando a gente perdoa. Vocês já pararam para pensar isso? Porque quando a gente precisa perdoar, é quando vem de uma pessoa que você não esperava. E aí, aquilo causa um rebuliço na gente. A gente parece assim, né? Será que eu perdoo? Parece que eu sou tão assim idiotinha. É muito difícil, né, gente? Por isso que a filosofia vai falar sobre isso. Mas o perdão
a Hannah Arendt vai dizer, ele é um ato de extrema humanidade. Só quem é muito humano, quem se conhece, quem reconhece que é impossível viver em sociedade e não perdoar. Então, Lucas, saiba disso. Você não é fraco. Pelo contrário, você tem uma humanidade que muitos de nós não tem, não teríamos no seu lugar. A Andressa, por exemplo, coitada da Andressa, tem nada a ver com o assunto, mas já estou colocando aqui na roda. Eu conheço ela, ela é bem assim. Gente, e aí, o outro caminho que a Hannah Arendt vai falar para a gente é aceitar a pluralidade. Gente, e quando eu falo aqui, nossa, é super fácil, né? Olha, a Andressa, coitada, até saiu da reunião, daqui a pouco ela volta, nem viu o que eu falei dela. Aceitar a pluralidade, quando a gente está aqui na aula falando de aceitar a pluralidade, nossa, é super fácil. Quando a gente tem um irmão indecente, que a gente não suporta o jeito do indecente, como é difícil aceitar o que é diferente, né? É muito difícil. É fácil você aceitar a pluralidade da pessoa que mora lá nos quintos dos infernos que não convive com você. Agora, aceitar a pluralidade da pessoa que mora junto com você é difícil também. Casos de família, Dona Rô. Quando nossa irmã fica com nosso ex-namorado, é difícil. Dona Rô, quando parar de gravar, eu vou falar para a senhora o que eu acho que a senhora deveria fazer, mas só vou falar depois. Mas eu vou falar, depois que gravar aqui. Exatamente, Lucas. É isso mesmo. Como vim parar aqui? Tava vendo. Ai, gente, vocês são péssimos. Olha, por isso que eu gosto de vocês. Então, assim, a pluralidade, ela é, por exemplo, todo mundo, assim, nós, né, nós temos uma dificuldade. Eu vejo assim, eu venho de um curso que é história. E a história, a gente tem a fama de ser assim, de aceitar as pessoas que são diferentes, de ser um curso legalize e enfim, ser tudo isso, todo esse estereótipaiada aí que vocês sabem de história, né? Mas, cara, quando entra uma pessoa diferente, por exemplo, um evangélico, tem uma galera que é super preconceituosa, entendeu? Porque quando é para falar mal, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, todo mundo quer falar mal. Mas quando é para você acolher uma pessoa que ela segue uma religião e você tem que respeitar, nossa, todo mundo quer, ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Ué, se é pra gente não ser preconceituoso, por que vai ser preconceituoso porque a pessoa é cristã? Como assim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente está. Exatamente, a gente está falando sobre intolerância e a gente está sendo intolerante, porque às vezes a gente acha que o preconceito ele é só contra algumas coisas assim, tipo, contra as pessoas negras, contra a questão da homossexualidade, mas às vezes a gente é muito preconceituoso com as coisas que são diferentes da gente, entendeu? Então, assim, é verdade, o bissexualismo, né? Igual quando falam que os bissexuais são indecisos. Gente, primeiro de tudo, né? Não, com certeza, Rede in the Clouds. O principal é isso, né? Pessoas, por exemplo, eu fui no Rock in Rio algumas vezes, e uma das vezes que eu fui, tinha um grupo de pessoas entregando um panfleto religioso, fazendo
uma corrente de oração fora do Rock in Rio, falando que nós que estávamos indo no show éramos almas perdidas. Ou seja, que a gente era os próprios demônios. Gente, você sabe de onde eu vim? Eu venho de uma família extremamente católica. Eu super acredito em Deus. Eu rezo, eu tenho um santo. Deixa eu ver se dá para ver o tamanho do meu santo. Eu vou pegar o tamanho do meu santo que eu tenho aqui para vocês verem. Peraí que eu vou ter que desligar a câmera, que embaixo eu tô de pijama. Atos se situa. Ó, gente. Isso aqui é meu filhinho, eu falo. Ai, que minha câmera até escureceu, peraí. Ah, essa minha câmera tá. Eu vou contar uma coisa pra você. Fala oi, Padre Inciso. Oi. Peraí. Então, assim, por exemplo, né, numa aula de história, quem imaginou que a professora ia puxar do nada? Olha, essa, pelo amor de Deus, essa câmera também não tá me favorecendo. Foi eu trazer você aqui, olha o que aconteceu. Peraí, pra cara dele aí ver se abençoa. Padre Cícero, gente, não tá querendo aparecer. Ele é, assim, ele é meio revolto mesmo. Mas, enfim, é um santo do pau oco, ó. Tá vendo? Bem grande. E o que acontece? Vocês sabem que... Só fazer um comentário, nada a ver mais assim. Vocês sabem que semana passada eu perdi a minha tia, né? Daí nós fomos fazer, antes dela falecer, a gente estava se reunindo para fazer umas oração Google Meet, ó a modernidade. Daí, cada um lá com seus filhos, não sei o quê. Aí tava eu rezando assim, daí eu puxei meu padre Cícero, o meu irmão me mandou, gente, na hora, uma foto dizendo que quase morreu do coração. que, o que eu fiz? Eu fui guardar o santo, e daí eu coloquei, ele passou assim na câmera, tipo andando. O meu irmão disse, nada a ver, calo, mas só para contar mesmo. Ele disse que ele ligou bem na hora, e ele falou assim, meu Deus do céu, viu o padre voando assim do nada? Ele quase morreu do coração. O que acontece? Por que eu estou usando o exemplo aqui do meu padrinho Cícero? Fica aqui. A minha avó, que faleceu já há 4 anos, ela era nordestina, ela era do Ceará. E o padre Cícero, ele é conhecido como Padre Inciso, né, dos sertanejos lá do Ceará, sertanejos, as pessoas que vivem no sertão. E ele foi renegado da igreja, ele foi proibido de ser padre e tudo, mas ele virou um santo dos pobres. E a minha avó, ela tinha um apego muito grande por ele, porque ela veio do Ceará, veio de uma família muito pobre, né? Ela era retirante. E aí, assim, ela me contava as histórias do Lampião e tal. E aí, assim, eu tenho fé no Padre Inciso. E mesmo ele não sendo considerado um santo pela Igreja Católica, né? E aí, a avó do meu marido, a irmã dela é viva, e eu fui na casa dela e vi esse Padre Cícero. E eu falei, gente, nossa, eu sou muito fã, que legal e tal. Ela falou assim, então leva para você. Mas jamais, né, gente, que eu ia falar que eu era muito fã, sabendo que ela me dá um negócio desse tamanho, eu moro num apartamento super pequenininho. Meu marido falou, onde é que você vai guardar esse negócio desse tamanho? Enfim, mas aqui tá, e tô levando ele comigo nas rezas, quando reza aqui no Google Meet, e aqui tá. E aí, eu fui carregando, eu, meu marido e o padre Cícero com o negócio no carro, cintinho, para ele não estragar. Foi mais ou menos assim, mas como que eu ia falar que eu queria um negócio desse? Gente, ele é muito grande, é que vocês não têm ideia. Ele nem aparece inteiro aqui, ó. Então, assim, entendeu? Respeita, né, as
as decisões, a pluralidade dos outros. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não acreditam, assim, não tem uma religião e tal, mas acreditam nos santos. Respeita. Olha o povo nordestino, procurem a história do padre Cícero, de como ele foi importante na luta contra a fome do povo nordestino. Eu tenho muito orgulho de ter a minha família nordestina e de ter o padre Cícero como um representante, né, um grande líder. Ele foi um líder da luta dos camponeses. A Andressa, gente, falando que vou até os olhos do padre Cícero para não ver as coisas que a Andressa fala, porque é só Deus para perdoar. Então. Então, assim, cada um. Olha, tá entrando alguém na aula, já vai levar um susto. Eu que esse padre. Fica aí, padre Cícero, vou deitar ele aqui. Então, assim, essas coisas. Então, a Hannah Arendt ela vai falar isso, sobre a pluralidade de ideias, de você aceitar que, beleza, a pessoa não quer acreditar, a pessoa quer acreditar em outras coisas, tudo bem. A Andressa colocou, né, essa questão de pluralidade, que deveria ser muito legal. Por exemplo, já pensou que legal você sentar, tomar um café, um chimarrão, um tererê, uma cerveja com uma pessoa e falar assim: ah, bom, na minha igreja a gente faz isso, na minha religião. E o outro fala: nossa, na minha religião faz isso. Sabe assim, tipo, bem conversa de comadre, dizer assim: ah, medita, talvez seja importante para você meditar. O outro fala assim: ah, pede para São Longuinho que ele ache as coisas. Já pensou que legal seria se as pessoas conversassem assim? Mas não, tem que ter uma briga. Porque, ai, nossa, você medita, mas você não era católica. Então, assim, é isso, sabe? É isso que a Hannah Arendt está falando. E aqui nós estamos falando sobre a dificuldade de pluralidade de, de religiões. Mas existe pluralidade de tanta coisa, né? Assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes nós somos muito ruins. Não consigo achar outra palavra. Sabe, assim, por exemplo, em coisas que às vezes a gente nem se toca. Por exemplo, gordofobia. Sabe, às vezes a menina é gorda, né? E aí ela demorou muito tempo se aceitar o corpo, e aí ela decidiu usar uma blusinha que mostra a barriga. Aí ela sai na rua e ela tá se sentindo feliz. E aí você, que não tem nada a ver com a história, olha pro outro e fala assim: nossa, você viu ela? Ela não tem corpo para usar esse tipo de roupa. Vocês já perceberam uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida, como a gente se mete? Então, assim, isso é um exemplo que parece simples e tal, mas que isso pode prejudicar a vida de uma outra pessoa. Isso pode prejudicar. Olha o tanto de gente que tem problema porque não se aceita, porque não aceita o corpo, porque tem vergonha. Pessoas que pensam em tirar a vida por causa disso. E às vezes você está colaborando com o comentário que você faz. Que nem a Hirata falou aqui, a Júlia. Às vezes a gente não fala, mas pensa. Mas você sabe que tem um exercício que é muito interessante, né? Agora eu sou assim. Quando eu vejo que eu tô, tipo assim, eu tô pensando uma coisa errada que eu não tenho nada a ver, eu já penso assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu mesmo já penso comigo mesmo. Fulano, não sei o quê, mas eu já penso, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Se toca, eu mesmo já me dou uma correção, assim, entendeu? Eu já falo para mim mesmo. Fulano, não sei o que, eu quero falar mal, às vezes até penso assim, nossa e tal, daí eu falo, mas nossa, mas o que eu tenho a ver também?
Exatamente, Andressa, é isso aí. Assim, gente, todos nós, é muito difícil desconstruir os preconceitos. Por isso que a Hannah Arendt, ela vai dizer assim, se a gente for educado, eu vi muitos de vocês falando sobre a questão da educação, né? Se nós fôssemos educados, desde criança a gente mantivesse aquela ideia de que as diferenças são as coisas mais bonitas na gente, porque se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse da mesma cor, seria muito sem graça, seria muito mais interessante, né? Se a gente fosse preparado para isso. Mas, infelizmente, nós vamos adquirindo alguns preconceitos, às vezes da família que a gente vem, às vezes a gente bate na tecla, até educa, assim, leva questionamentos para a família, né? Isso é muito importante. Mas às vezes a gente adquire alguns preconceitos que vêm da geração dos nossos pais ou de com quem a gente convive, e é muito difícil tirar isso, né? Às vezes é muito difícil. Então, a ideia de que a educação ela é muito importante é verdade. Uma educação que seja libertadora, no sentido assim, uma educação que, se for para ensinar ensino religioso, que seja várias religiões, que não seja só a religião católica. Porque, por exemplo, um budista, ele também tem que se reconhecer no ensino religioso, não é verdade? Uma pessoa evangélica também tem que se reconhecer. Uma pessoa muçulmana também tem que se reconhecer. Exatamente, Gabriel Leão. Vou te chamar de Leão, gostei do seu sobrenome. Eu vejo que assim, nós avançamos. Se ao mesmo tempo, às vezes, a gente vê que, meu Deus, parece que as coisas não vão mudar, parece que a gente está avançando, né? Então, eu acho que por isso que eu sempre falo assim, gente, a geração de vocês vai ter muita potência para brigar, né? Para dizer assim, não, nós não aceitamos isso. E é isso, por isso que é importante a gente entender. E a Hannah Arendt, ela está escrevendo, olha, lá sobre o nazismo, dizendo, por falta da gente entender que nós somos diferentes, o mundo tá essa droga que tá. Por falta da gente entender nossa pluralidade. Rickson, quantos anos você tem? Nossa, 18 e tá nesse pessimismo, achei que você ia ser mais velho. É que assim, às vezes, eu também acho que não. Mas aí, quando eu venho dar aula para vocês, me dá uma fé na humanidade. Eu vejo assim que vocês são tão desconstruídos, vocês são tão gente do bem, ou pelo menos vocês mentem bem para mim aqui nas aulas, porque me dá um ânimo quando eu fui falar. Então, levar um objeto que representa a sua religião, falar um pouco sobre como é. Eu acho assim, não é sobre só religião, é sobre espiritualidade, entendeu? Eu conheço pessoas que não são religiosas, mas são muito espirituosas. Você chega perto, dá vontade de falar assim, ai, fica aqui, chega mais pertinho. Essa luz sua é tão boa. Sabe assim, quando chega uma pessoa que parece que você fala assim, nossa, que legal saber que eu vou ver essa pessoa hoje. Parece que aquela pessoa tem uma luz. Não, Diego, eu também acho que não é a curto prazo, mas eu acredito que cada passo, cada degrau é muito importante, sabe? Não, exatamente, Rickson. Tem coisas, inclusive de pessoas muito novas que têm a cabeça muito fechada, né? Gente, uma vez, a minha mãe é professora de matemática, e aí, umas eleições aí, não vou entrar no mérito da questão, ela estava defendendo determinado político e uma aluna dela, sério, gente, juro para vocês, de 11 anos, brigando com a minha mãe. Aí, em determinado momento, eu não aguentei. Eu entrei no meio da publicação lá do Face e escrevi assim: escuta, quantos anos você tem mesmo? Ela falou 11. Eu falei, mas você nem vota. E ela tava assim, desculpa, eu vou falar aqui, defendendo a Aécio Neves. E, nossa, e sabe assim, I love Aécio Neves e tal. Nem vou, olha só a ideia. Então, com 11 anos,
quebrando o pau com a professora dela, tipo assim. Então, Amanda, eu acho que esse é o problema. O que eu tenho medo é de que vocês que eu digo assim, a geração, seja muito a geração do Twitter, do Face, das redes sociais, do Instagram, e falte realmente a vida ativa, que a Hannah Arendt diz, entendeu? Que seja uma vida ativa além disso, sabe? Que seja além das redes sociais. As redes sociais são importantes, mas o que acontece quando a vida está lá fora, sabe? É tipo a questão virtual. A gente está vendo aí que são as militantes virtuais, né? Tipo a Carol Conká lá. Eu era super fã, ela tinha um programa de não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas enfim, assim, eu era super fã e tal, e daí entra lá, é tudo diferente. Então, o que nós somos na vida real? É isso que é muito importante, porque é isso que vai mandar. E nesse sentido, a percepção da Hannah Arendt, em que ela dizia assim que os gregos estavam lá discutindo tete a tete, né, dando a cara a bater, era muito importante, sabe? Então, o Brasil ele é um estado laico, não sei para quem, né? Eu sou católica, mas eu acho muito errado esse negócio de, tipo assim, só o meu Deus ser ouvido. No, tipo assim, o meu Deus no sentido assim, o Deus cristão católico, porque é muito errado. Existem outras formas de outras pessoas que acreditam em outros tipos de deuses e beleza, daí o meu é o maior de todos. Inclusive, a história questiona, né? O Deus de olhos azuis, branco, porque se Jesus, o Deus não, Jesus, se Jesus nasceu, igual é comprovado cientificamente, que ele nasceu na região que ele nasceu, Jesus era árabe, né? Ele tinha o desenvolvimento de um árabe, não de um homem branco europeu. Que bom, hein, Diego? Que bom que essa mudança aconteceu, porque às vezes essa mudança não chega, hein? Ah, que babado, o Lucas estudou na mesma escola que a Carol Conká. Quando eu desligar aqui o vídeo, você me conta mais. Gente, gente, Foi a uma. Ai, desculpa atrapalhar, Jô, mas eu queria pode falar falar. sobre isso. O... Eu estava na aula de. Foi no meu segundo ano. Não, não é o Langer, é o Guima. Foi assim, eu estava na aula do ensino médio. Tava no ensino médio, no segundo ano, estava na aula de química. Aí meu professor de química começou a falar assim: vocês sabiam que tem uma mulher maravilhosa que já passou por esse colégio? Hoje em dia ela é cantora, encontrei Eu até sou com ela no cantora, mercado. meu filho. Ah, Aham. desculpa. Aí eu fiquei curioso, né, pra saber quem era. Aí meu professor falou que era a Carol Conká. Daí eu falei, nossa, né? Estudo na mesma escola que uma cantora, como a Carol Conká e tal, mas decepção agora. Mas eu quero dizer uma coisa. Com certeza os professores estão decepcionados também. Provavelmente eles não apoiam a gente. Gente, uma coisa que eu queria falar com vocês, bem importante, aqui, que daqui a pouco já está acabando minha aula, vou parar de gravar, que tem várias coisas que eu quero falar que não vem ao caso aqui para gravar.